Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, versículo 8 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, onde diz assim: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Assim disse Jesus, ofereceu o discurso, não é? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus, com certeza que ele não está falando dos profetas. Jesus não está falando de Moisés. Jesus não está falando de Abraão. Jesus, ele não está se referindo às pessoas escolhidas por Deus, pelas quais o Senhor usou. Porque essas pessoas que foram usadas por Deus para registrar coisas que estão na Bíblia, para registrar histórias que Deus trabalhou, elas tinham uma única referência nas suas vidas, e a referência delas era Cristo Jesus. Era Cristo Jesus. Desde 3:15, quando a gente teve o próprio Evangelho, e ali Deus falou para Adão, né? Na verdade ele falou para a mulher e falou para o Satanás, né? Porém, inimizade entre ti e o seu descendente, né? E o seu descendente, falando para a mulher, pisará a cabeça do seu descendente, falando para Satanás. Desde aquele momento em diante, todos os homens de Deus usados na história, e os homens de Deus no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo Jesus. Eles apontavam para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não está fazendo referência aqui a estes homens que vieram antes dele. Ele não estava falando contra João Batista. Porque o que João Batista falou? O que João Batista disse? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas para o caminho do Senhor. João Batista começou o ministério de Cristo Jesus na terra, no mesmo tempo de Cristo Jesus na terra, o último profeta de Deus antes de Cristo Jesus na terra. E nesse momento que Jesus fala, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, ele está falando de todos aqueles que se colocaram como a porta das ovelhas. Ele estava se falando exatamente quando ele fala, eu sou a porta das ovelhas, que imediatamente ele fala, todos os que vieram antes de mim, ou seja, todos aqueles que se colocaram como se fossem a porta das ovelhas. Todo homem na história que se colocou como o guardador da igreja, o guardador do povo de Deus, o protetor de todos os tempos da igreja, o defensor de todos os tempos, todos os homens que se colocaram dessa maneira, Jesus falou, eram ladrões e assaltantes. Jesus aqui está denunciando, mais uma vez, o uso da religiosidade, do aparato religioso para domínio, para engano, para mentira, para alcançar poder. Jesus está denunciando aqui as pessoas que usaram da sua pessoa, que usaram da religião para alcançar poder. E o poder que se manifesta aqui como o dono do aprisco, como a gente viu Israel no Antigo Testamento, muitas vezes Deus chamou Israel de seu aprisco. O seu povo, ele chamava as minhas ovelhas, o meu aprisco. Israel, no Antigo Testamento, a referência de Israel é o aprisco das ovelhas. Então, Jesus ele falou exatamente, olha, todos que se colocaram como dono desse aprisco eram ladrões e salteadores. Eram ladrões e assaltantes, vieram para assaltar o povo de Israel. Muito interessante a gente entender que ao longo da história de Israel você vai ver pessoas que eram usadas por Deus e que eram um remanescente fiel dentro do povo de Deus. É muito interessante a gente ver isso. A igreja que está no hall de membros da igreja não é a igreja do hall de membros do céu. Assim como Israel no passado, povo de sangue de Abraão, não eram todos salvos. Mas dentro do povo de Abraão existia um remanescente fiel dentro do povo de Abraão que eram os salvos. E isso aconteceu lá no tempo de Israel, isso acontece hoje na igreja. A igreja da terra, que a gente chama de igreja, instituição,
que é a instituição, ela não é a instituição celeste. A igreja verdadeira é aquele que se reúne em o nome de Jesus para servir a Deus de todo o seu coração. E essa igreja verdadeira só é conhecida plenamente por Deus. Ela só é conhecida plenamente por Cristo Jesus. Haverão muitos no último dia que a gente vai encontrar lá na igreja verdadeira, que a gente jamais imaginava. E haverão muitos que a gente não vai ver lá, que a gente achava que estaria lá. Porque o remanescente fiel, separado por Deus, é diferente do que o olho do homem pode ver, do que do olho do homem pode perceber. E muitas vezes, Jesus, ele denunciou exatamente isso. Ele falou, olha, dentro do aprisco, ou dentro da porta, houve muitos que se colocaram ali, mas eles não eram verdadeiros, eles não eram fiéis, eles eram ladrões e assaltantes. Mas ele fala, as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não os ouviram. Quando Elias chega para Deus e fala, Deus, só eu sobrei. Deus fala, não. Eu guardei 7.000 que ainda adoram o meu nome, que não se dobraram perante Baal. Não, Elias, você não é o único não. Eu guardei 7.000 que não se prostraram a Jezabel, que não se prostraram a Acabe. Acabe e Jezabel eram o quê? Ladrões e salteadores. Foram levantados como reis de Israel, mas eram ladrões e salteadores. Achavam que eram o guarda das ovelhas, mas eram ladrões e salteadores. Mas Deus em nenhum momento deixou de ser exaltado, porque ele guardou 7.000 que adoravam somente o teu nome. Glória a Deus. Jezabel, que era uma feiticeira, queria o poder de Israel. Acabe, que era o rei de Israel, levantado por Deus, casou com uma feiticeira. E a feiticeira queria tomar conta do poder de Israel. A feiticeira queria tomar conta de todo o poder de Israel, e foi o que ela fez durante o tempo, porque ela amava mais o poder do que ao Deus que era o Deus de Israel, que inclusive era o Deus de Acabe. Nós vemos muitas vezes, ao longo da história de Acabe, Deus falando, Acabe, volte-se para mim. Mas Acabe amou mais ao poder do que a Deus. Ao longo da história a gente viu que as ovelhas não ouviram a voz do estranho. Elias não ouviu a voz do estranho. E 7.000 não ouviram a voz do estranho. Ao longo da história de Israel a gente vai vendo outros e outros casos onde a gente vê que Deus guardou para si um remanescente fiel. E esse remanescente fiel não deu ouvidos ao que os ladrões e os salteadores vieram para fazer. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Em nenhum momento a gente precisa se preocupar com Acabe e Jezabel. Em momento nenhum a gente precisa se preocupar com a idolatria que os fariseus, os donos da religião fazem acerca do poder. Em momento nenhum a gente precisa se preocupar com aqueles que dedicam sua vida para ter poder e não ter a Cristo. Porque Deus guarda o seu remanescente fiel. Deus santifica o seu povo. Deus guarda aqueles que são deles. Jesus está na porta, ele é a porta das ovelhas e ele guarda. Ele guardou antes de Abraão, ele guardou depois da sua morte, ele guarda até os dias de hoje. Jesus está aqui, aqueles que não dão os ouvidos aos salteadores, que não dão ouvido aos que estão aqui para enganar e para mandar no nome da religião. Tem um tratamento todo especial para essas pessoas na Bíblia, e Deus vai dar o tratamento certo para todos aqueles que buscam tudo que não seja Deus. Vamos consagrar Deus no nosso coração. Vamos consagrar Cristo como a coisa mais importante. Não vamos dar importância para as coisas dessa terra, né? Não vamos dar importância para as coisas dessa terra. Não vamos dar importância para as coisas que acontecem aqui, porque o que acontece aqui dura um pouquinho de tempo. E passa logo. E logo vem o juízo de Deus, onde todas as coisas vão ser colocadas diante do rei, e não vai ter ninguém que vai poder falar um A, e não vai ter defesa. A nossa única defesa naquele dia foi: Senhor, eu confiei no sangue de Cristo Jesus. Eu dei valor ao seu filho mais do que qualquer outra coisa. Para esses ele vai falar: vem para cá, benditos de meu Pai. Vem para cá, remanescente fiel. Remanescente fiel. Mas aqueles que quiserem se defender e dizer um monte de coisa, que sobre eles não estiverem a marca de Jesus,
que adoraram a todos os deuses da terra, adoraram a si mesmos, adoraram a aprovação dos outros, adoraram ao poder, adoraram ao dinheiro, adoraram a tantas coisas. Deus vai falar para cá, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo seus deuses. Amém? Amém. Vamos consagrar a Deus no nosso coração. Amém. Amém. Graças a Deus.